Olá, tudo bem? Aqui é o Victor. Seja bem-vindo à terceira aula da semana para aprender espanhol. Durante esse evento online, eu estou ensinando como você pode aprender espanhol em pouco tempo e, com isso, fazer viagens internacionais tranquilo, se tornar um profissional mais qualificado, podendo até ganhar uma promoção no trabalho ou aumento de salário, ler e escrever textos acadêmicos do seu mestrado ou doutorado, ou ainda passar em concursos que usam o espanhol em suas provas. E nessa terceira aula nós vamos estudar junto o conteúdo em espanhol para você aplicar na prática o nosso método que eu ensinei na aula anterior. Eu também vou explicar todas as informações sobre o meu curso completo, o Programa Espanhol Online, que eu vou abrir uma nova turma na próxima segunda-feira. Na primeira aula, essa semana, eu falei sobre os 3 principais erros que te impedem de aprender o idioma espanhol e qualquer outro idioma. Já na segunda aula, eu te expliquei como você aprende espanhol de forma rápida e eficiente. E falei também os 3 pilares do nosso método, que vamos aplicar junto nessa aula. O seu entendimento dessa terceira aula depende se você tiver assistido as aulas anteriores na ordem que elas foram apresentadas. Além disso, daqui a pouco elas vão sair do ar e você pode acabar perdendo os conteúdos. Só antes de começar, eu quero agradecer demais as dezenas de novos comentários que eu recebi aqui na página Semana para Aprender Espanhol. Dá pra ver que a nossa comunidade está muito forte e a cada aula avançamos muito mais. Muito obrigado, pessoal! Bom, vamos lá então para a prática de como você usa o nosso método para aprender espanhol. Vamos pegar como material de estudo essa cena do famoso seriado Chaves, que original se chama Chavo del Ocho, onde todos eles viajam para Acapulco, no México. Señor Barriga, ¿qué no vamos a ir a...? ¿Te gusta el mar, chavo? Muchísimo. Mira nada más que gran cantidad de agua. Y abajo hay más. ¿Y qué me dices de la piscina del hotel? Sin duda alguna es la mejor de todo Acapulco. Hasta parece como si fuera un río. Como una laguna. Mira, tiene una isla en medio. Y en la isla hay un restaurante. ¿Y vamos a ir a comer? Sí, y una comida deliciosa. Bueno, es que aquí todo es bueno. La comida, los cuartos, la playa, la piscina. Por eso cada vez que vengo a Acapulco, siempre llego a este hotel. Yo también. Bueno, de hoy en adelante, cada vez que usted me invite. Então agora vamos ver aqui como que a gente pode aplicar o nosso método nesse texto, tá certo? Então aqui temos a transcrição do texto totalmente em espanhol no lado esquerdo da tela e temos a tradução do mesmo texto no lado direito. Primeiramente, eu quero que vocês foquem na parte que está na esquerda, tá certo? Não vamos olhar a parte da direita ainda, eu só coloquei aqui ilustrativamente para vocês. Porque o que vamos fazer aqui é passar palavra por palavra no texto em espanhol para ver se tem alguma palavra que você não sabe ou se tem alguma palavra que você realmente já sabe. Porque essa vai ser a aplicação do reconhecimento, que é o primeiro pilar do nosso método. Então aqui nós vamos reconhecer o que sabemos e o que não sabemos. E vamos circular, de alguma maneira aqui, o que nós não sabemos. Porque o que a gente não sabe, nós vamos atrás buscar essa informação. Então, vamos aqui passar, ó. O Chavo diz, Senhor Barriga, que nós vamos a... E ele para. Aí o Senhor Barriga fala, ¿te gusta el mar, Chavo? Vamos marcar aqui essa palavra gusta. Então, o Chavo fala, muchísimo, aquele negócio que ele sempre fala, ó. Então, o Senhor Barriga fala, mira nada más que grande quantidade de água. Beleza, vamos marcar aqui, ó, a palavra mira e também a palavra quantidade. E o Chavo fala, e abaixo hay más. Legal, vamos marcar aqui o más. Então, o Senhor Barriga fala, ¿qué me dices de la piscina del hotel? Sin duda alguna, es la mejor de todo Acapulco. Beleza, aqui tá bem transparente, mas vamos marcar aqui a palavra Acapulco. Então, o Chavo fala, hasta parece como si fuera un río. Legal. Então, o Senhor Barriga, ou na laguna... Vamos marcar aqui a palavra laguna, uma palavra que eu não ouço frequentemente. Mira, tiene una isla en medio y en la isla hay un restaurante. Vou marcar aqui a palavra isla. E o Chavo fala, ¿y vamos a ir a comer? Então, o Senhor Barriga fala, sí, una comida deliciosa. Bueno, es que todo aquí, todo es bueno. La comida, los cuartos, la playa, la piscina. Por eso, cada vez que vengo a Acapulco, sempre chego a este hotel. Bem legal. Então, vamos marcar aqui a palavra playa. Vamos marcar aqui a palavra siempre. Yo también.
Bueno, de hoy en adelante, cada vez que usted me invita. Legal. Então aqui, ó, a palavra invita. Que a gente não usa muito no português essa, então. Então, como você pode perceber, o espanhol e o português são muito parecidos. Então, o que você precisa realmente é marcar aqui as palavras que você não sabe. E também tomar muito cuidado que pode ter algum heterossemântico aqui nesse texto. Também conhecido como falso amigo, ou também falso cognato, que são palavras que se parecem bastante, tanto no espanhol quanto no português, só que tem uma tradução diferente, beleza? Então, com essas informações aqui e com essas palavras marcadas, eu vou tentar procurar o que elas significam. Só que eu não vou colocar essas palavras no tradutor. Eu quero que o tradutor seja a sua última ferramenta. Primeiro, eu vou colocar essas palavras lá no dicionário da Real Academia da Língua Espanhola. Então, aqui nesse site da Real Academia é um dicionário. Então, você vai ter a definição da palavra. E a definição ela vai estar em espanhol. E é muito bom que você treine o seu espanhol por um dicionário, porque você vai ver a definição dessa palavra também no espanhol. E assim você vai aumentando cada vez mais seu vocabulário. Então, vou pegar lá no meu texto a primeira palavra que eu marquei, que foi o gusta. Vou fazer um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Vamos ver se ele acha algum tipo de definição aqui. Não achou? Vamos consultar. Aqui, ó. Ele é um verbo, ele vem do verbo gustar. O que significa? Significa, ó, sentir e percibir el sabor de las cosas. Legal. Então, tá falando principalmente de uma comida aqui. E aqui é a definição 2. Ele fala experimentar ou probar. Do 3, ele fala agradar, parecer bien. Ou seja, aqui é a definição melhor no caso. Então, agrada ao Chaves, ele gosta daquilo. Então, eu consegui achar a definição dessa palavra. Então, eu já sei que gusta é agradar, gostar. Eu posso, por exemplo, montar aqui, nesse meu texto que já está transcrito em português, as definições aqui, ó. Gusta significa gostar. Posso colocar também apreciar. E também, qual que era a outra? Agradar. Então, é como você gosta, você aprecia, te agrada, né? O verbo gustar do espanhol ele tem uma conjugação diferente. Então, você tem que usar um te gusta, tem que usar a mim me gusta e assim por diante. Só que isso daí é alguns detalhes gramaticais que a gente vê ao decorrer do curso. Então, o Chaves fala muitíssimo, que significa muitíssimo, várias vezes assim. E o senhor Barriga fala mira, nada mais que grande quantidade de água. O que será que significa o mira? Vamos lá para o dicionário, vamos ver o que significa. Mira, consultar. Então parece que o mira tem duas coisas aqui. Ele parece que é uma palavra e parece que é um verbo. Então, como eu sei que aquilo lá é um verbo, eu vou primeiro já marcar esse daqui para já matar a charada. Então, mirar é um verbo. Ou seja, dirigir la vista a un objeto. Ou seja, você dirigir sua vista a algum objeto. É você olhar para aquele objeto. Então, essa outra palavra que você já sabe. Mira, olhar. Ou seja, o Sr. Barriga está falando, olhe, nada mais que grande quantidade de água. Traduzido assim, fica um pouco confuso. Eu coloquei a tradução aproximada aqui, que é mais aproximado com o que a gente falaria no português. Então, o Sr. Barriga fala algo como, você vê nada mais do que essa grande quantidade de água. E também temos a palavra quantidade. Vamos ir atrás da palavra quantidade também. Quantidade é uma porção de uma magnitude, ou seja, uma porção de alguma magnitude, ou certo número de unidade, ou a porção grande, ou abundância, e assim por diante. Vamos pensar que eu não consegui entender o que significa quantidade aqui, eu não consegui entender que é uma porção, uma magnitude. O que eu faço? Eu posso, como última ferramenta somente, ir aqui para o tradutor. E aqui já está aqui, no espanhol, português. Vou colocar a palavra aqui, quantidade. Ele já dá a tradução exata dessa palavra aqui, quantidade. Como eu sei que a palavra é exata? Porque tem definição aqui. Também tem advérbios com isso, mais outras definições aqui, ó, muito legal. Também tem, ó, um exemplo, me gusta a quantidade. Ou tem sinônimos. Quando eu vejo que tem esse monte de informação aqui, é porque a tradução está precisa nesse caso. Se está precisa, eu posso desconfiar. Então, quantidade. Vou marcar aqui embaixo. Tá vendo como eu aplico esse primeiro passo do nosso método? É muito legal aplicar esse passo porque eu consigo aprender a partir daqui. Então, aqui já que marcamos cada uma das palavras que nós não sabíamos até agora,
nós já terminamos o nosso primeiro passo. Agora, o segundo passo é o passo do aprendizado. Então, vimos alguns verbos aqui. Por exemplo, o invitar, o gustar, o mirar. Como será que eu coloco um verbo dentro desse texto aqui? É muito simples. Se é um verbo, tem conjugação. Certo? E se tem conjugação, tem lá no site da Real Academia. Por exemplo, eu vou pegar lá o verbo invitar que eu já deixei aqui e coloco para conjugar ele. Aqui eu tenho algumas informações. As informações do presente, de pretérito e tudo mais. Com isso daqui eu consigo montar algumas palavras e consigo montar também algumas frases. Um idioma você consegue aprender quando você coloca a mão na massa, quando você pega e vai indo atrás do que significam as coisas, ou você vai escrevendo frases a partir do momento que você entende como que você escreve elas. Não somente você pega uma palavra qualquer e vai escrevendo alguma frase assim, é no momento que você sabe o que significa e como colocar ela dentro da gramática correta. Então, vou falar aqui o presente. Então, por exemplo, yo, aqui, invito, significa eu convido. Vou escrever isso daqui. Yo invito. Muito legal. O que significa isso? Significa eu convido. Eu convido o quê? Ou eu convido a quem? Eu vou colocar algum nome qualquer aqui. Vou colocar yo invito a Aníbal a mi casa. Ou seja, eu convido o Aníbal à minha casa, ou para ir na minha casa. Só que ele não vai, viu? Bem legal, consegui montar uma que seja bem simples, uma que você consegue ver a informação aqui e colocando ali na prática. Um verbo, em descrições gerais, é uma palavra que indica uma ação. Então, a ação de gostar, a ação de olhar, a ação de convidar, de comer, de ser, tudo isso são ações. Todos os verbos têm uma terminação fixa. Ou é ar, ou é er, ou é ir. Essa parte que eu vou colocar como assim, ó. Para eu poder trabalhar com os verbos, ou seja, para eu poder conjugá-los, eu vou ter que tirar essa terminação deles e colocar a terminação do tempo verbal que eu gostaria de usar, tá certo? Como existem diversos tempos verbais, eu vou mostrar o que é o mais simples para vocês. Vamos ver aqui, ó, o presente. Então, vou pegar o verbo aqui, ó, o invitar. Vou mostrar para vocês o que eu faço para conjugá-lo, para eu falar esse verbo. Digamos que eu quero usar ele para alguma coisa, para o presente. Eu convido as pessoas para vir aqui em casa. Eu vou escrever mais ou menos essa frase. Então, o que eu faço? Eu tiro essa terminação fixa, esse ar dele. Ou seja, ele vai lá para longe. Então, eu preciso tirar essa terminação dele e saber qual é a terminação do tempo verbal que eu quero usar. Então, eu vou falar yo invito, ou seja, eu convido. Essa daqui é a terminação do tempo verbal. Então, aqui a frase está no presente de indicativo, em vias gerais. Yo invito mis amigos. Só isso aqui, eu convido meus amigos. Digamos que consegui fazer uma frase bem curtinha e usando somente um verbo. Beleza? Se eu quiser falar aqui, nós, nosotros, invit. Aí quando for essa parte aqui de escrever o radical, o invit, eu já escrevo ele aqui e vou dar a terminação do tempo verbal. Ou seja, nosotros invitamos. Então essa aqui é a terminação para esse caso. Nosotros invitamos el presidente. Nós convidamos o presidente. Um exemplo assim bem simples de se falar. Em vias gerais, é isso daqui. Então, isso daqui você acabou de aprender um pouquinho de gramática, um pouquinho sobre os verbos, um pouquinho também sobre um tempo verbal, sobre o presente indicativo e como você procede ao escrevê-lo. Beleza? Esse daqui, então, é o nosso segundo passo, o passo do aprendizado.
Agora eu quero mostrar para vocês a absorção. O que será que é essa absorção? A absorção é quando você termina a aula e você vai estudar. Você vai fazer esse conteúdo que você aprende, que você reconheceu no primeiro passo, que você aprendeu no segundo passo, fixar na sua mente, para absorver na sua mente. Como que você faz isso? Eu tenho uma dica. Então você tem que seguir cada um dos passos para ficar bem engessado na sua mente, para ficar bem absorvido na sua mente o conteúdo que você estudou. Algumas dicas aqui. O Anki, você faz o seu login, né? E você entra nessa tela aqui. Essa tela é a tela dos baralhos que eu tenho disponíveis. Nessa daqui, eu tenho meu baralho de escrita japonesa. Eu reviso o que eu aprendi de japonês aqui pelo Anki. Eu vou colocar aqui um baralho de espanhol. Então, eu venho aqui em cima no Add, que significa adicionar. E aqui tá. Type, eu não mexo. O Deck é o default. Eu vou trocar esse nome default por espanhol. E aqui que eu vou montar as nossas cartas, porque como ele é repetição espaçada, ele é por meio de flashcards. Nessas cartas eu vou colocar o que eu acho necessário eu ter que lembrar. Você coloca aqui a palavra no espanhol e atrás você coloca a tradução dela, ou o que você quiser estudar. Gusta significa gostar, ou gosta, na verdade sim, já conjugado. E eu venho aqui e salvo. Aí eu faço isso com todas as outras palavras que eu aprendi. Ó, mira, significa olhe. Beleza. Quando eu terminei de acrescentar minhas palavras aqui, eu não vou acrescentar ainda nenhuma frase, eu venho aqui em cima na opção Decks, que significa baralhos, e eu vou estudar esse baralho que eu acabei de fazer. Aqui, ó, espanhol, eu clico em cima dele e coloco Study Now. Eu tenho 9 novas cartas para estudar. Vamos ver com quem a gente estuda. Ele abre essa telinha aqui. Essa telinha inteira já é a carta. Então tá aqui o Gusta. O que significa Gusta? Significa gostar. Então, para mim, essa palavra foi fácil. Easy. Eu coloco aqui a opção Easy. Se você não conseguiu lembrar muito bem, você teve um pouquinho de dificuldade de lembrar, mas lembrou, você coloca que ela é good, tá certo? Se você errou, você falou, Gusta significa avião. Você coloca no again. Eu vou colocar aqui como fácil essa primeira palavra. Mira. Vou pensar que eu não sei, eu não consegui lembrar direito o que significa. Significa avião, sei lá. Beleza, olha só, errei. Então, eu vou colocar aqui again, tá certo? Ele pula para uma próxima carta. Quantidade significa... o que será que significa quantidade mesmo? Vou esperar um momentinho aqui. Lembrei, significa quantidade. Então, eu vou colocar como good. E olha só, eu terminei meus estudos. Você vê, se você coloca a palavra como good, você vai revisar ela. Você coloca ela como que você errou, que é o again, você vai revisar ela do mesmo jeito também. Então, o programa, ele faz você treinar o que você errou da primeira vez. Então, você vai repetindo aquilo lá até você conseguir acertar. Viu só como aprender espanhol não é impossível e muito menos difícil se você souber o método certo? Eu já ouvi de alguns alunos meus que eles chegaram a investir quase 5 mil reais em aulas de espanhol, achando que isso faria eles aprender de uma vez, mas depois acabaram desistindo porque os resultados não vieram da maneira esperada. E aí, quando eles se matricularam no meu curso, seguiram o meu método e conseguiram atingir seus objetivos no idioma, investindo bem menos da metade daquele valor que eles pagaram, eles ficaram bem felizes. Como você viu aqui nessa aula, você só precisa reunir diversos materiais em áudio, vídeo e texto para você estudar e aplicar o nosso método. Mas se você quiser poupar o tempo e o trabalho de reunir esses materiais, ter suporte integral para esclarecer todas as suas dúvidas e se comprometer a aprender espanhol em pouco tempo, existe a possibilidade de você ser meu aluno ou aluna no meu curso, o Programa Espanhol Online. E como eu vi que desde as primeiras aulas muitas pessoas perguntam sobre o nosso curso completo, eu vou aproveitar agora e já responder algumas dessas dúvidas. Na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou liberar o quarto e último vídeo aqui da semana para aprender espanhol. Quando esse vídeo for liberado, você vai ter a possibilidade de disputar uma das vagas e se juntar à nossa turma fechada de alunos. Mas olha só, pelo que eu estou recebendo de mensagens, é certo que tem mais pessoas interessadas do que vagas disponíveis. Até porque, com cada um dos meus alunos, eu marco uma aula particular para orientar nos estudos de forma individualizada. E por isso, por questões óbvias de tempo, a quantidade de alunos que eu tenho condições de atender é limitada. Então, se você de fato quer conseguir sua vaga no curso, fica atento no seu e-mail na próxima segunda. Eu vou explicar agora todos os detalhes do Programa Espanhol Online. O Programa Espanhol Online é meu curso completo, que conta com o apoio de suporte das dúvidas dos alunos, materiais de estudo já prontos, como textos, vídeos e áudios, e também aulas particulares online. E a grande vantagem de ser um curso online é que você estuda no seu ritmo, indo mais devagar ou mais rápido conforme o seu perfil.
Tudo isso sem precisar se deslocar para uma escola física e enfrentar trânsito, por exemplo. Você consegue assistir as aulas da sua casa ou de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet, tanto pelo computador, celular e na hora que você quiser. O Programa Espanhol Online é constituído por 18 módulos, sendo que avançamos por um novo módulo por semana dentro da plataforma de estudos. O curso tem a duração de 4 meses e meio, mas você tem acesso a ele de 1 ano. Dessa forma, consigo garantir que você não se sobrecarregue e possa ir aplicando aos poucos tudo que será passado para você. Não importa se você é adolescente, adulto, idoso, se você já estudou espanhol alguma vez e já parou ou nunca estudou. Só tem um requisito para fazer o Programa Espanhol Online funcionar para você. Sabe qual é esse requisito? É querer aprender espanhol. Como vou tirar minhas dúvidas se o curso é online? Dentro do programa nós tiramos absolutamente todas as suas dúvidas. Eu vou te acompanhar e nenhuma pergunta vai ficar para trás. Inclusive, você terá aula particular comigo, onde eu vou te orientar de forma individual as suas dúvidas. Na próxima segunda-feira, eu vou liberar o 4º e último vídeo dessa semana, que vai conter o conteúdo, os encontros ao vivo que teremos, a aula particular, as garantias de aprendizado e o valor do investimento, junto com as formas de pagamento. Então fica atento no seu e-mail na segunda-feira para tentar entrar bem rápido na turma de alunos, porque como a nossa capacidade física de atendimento é limitada, o nosso número de vagas é bem restrito. Agora, rola essa página para baixo e deixe seu comentário. Me fala se você quer fazer parte dessa turma e qual a sua expectativa para o curso. Se tiver também qualquer dúvida, pode comentar que eu vou responder. Nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!